Paz do Senhor, amados, a todos, nesta manhã, amém, de sábado. Deixar aqui uma palavra aqui no Salmo, de número 12. A título de informação, a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios, olha só, isso é muito forte, irmão. Lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Salmo de Davi. A palavra Davi no original, no hebraico, significa o querido, o amado. Davi era uma criança. Davi escreve 73 salmos aproximadamente. E Davi era uma criança, mas ele trabalhava no campo como pastor, pastoreando os animais do seu pai, né? Pastoreando ali os animais da sua família, pastoreando os animais dos seus irmãos. Ele cuidava daqueles animais. Davi era uma criança e ele estava ali pastoreando aqueles animais, cuidando. Ele não era um pastor sacerdotal, né? Como muitas pessoas pregam errado, ensinam errado e não tem o entendimento, porque nem todo mundo tem o dom da palavra para entender, né? Mas Davi era um pastor camponês, pastor de animal. Em Israel existiam naquele tempo também dois tipos de pastores. Pastores sacerdotais, que eram somente os homens que Deus escolhe para ser pastor, né, sacerdote, e pastores camponeses, que cuidavam de animais, como tinha criança, tinha mulher, como Zípora, como Raquel, como Davi e tantos outros que eram cuidadores de animais no campo, né? Então tinha este rapaz, esta criança, e Deus escolhe ele no campo, ele está lá trabalhando, está cuidando, está cantando para Deus, está compondo músicas, hinos, salmos, e Deus só observando. E Deus escolhe Davi para ser o rei de Israel. E chega o dia da guerra e não tem um homem preparado, não tem um homem com sabedoria, com entendimento de Deus, de como destruir o gigante Golias. E Davi chega e faz uma pergunta: quem era esse rapaz, quem é esse sujeito que está desafiando o Deus vivo, o povo de Deus vivo? Então, Davi chega e todos... Rapaz, esse menino é muito corajoso. Saul quer dar a armadura dele para Davi, não dá certo. Então, Davi destrói o gigante com a força de Deus, irmão, com a pedra. Com a pedra. Olha só, uma pedra bem na testa. Ele derruba o gigante, ele corta o pescoço do gigante ali e dá vitória para o povo de Deus. Mas quando Davi é usado por Deus, recebe este poder, esta graça, e ele vai de caminho a Israel, e as pessoas começam a gritar: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Aquilo, amados, começou a gerar uma intriga, uma briga, uma inveja muito grande para cima de Davi. Saul ouviu aquela música e não gostou. Porque tem gente que não vai gostar de ver Deus te usando mais do que ele. Quando você for servir a Deus, no começo você vai ver, as pessoas não vão te dizer nada, ninguém vai te perseguir, porque você não é ousado, você não canta, você não prega, você não entrega revelação, você não tem visão, você não tem mistério, você não tem o poder de você estar só lá, só com o Espírito Santo na cadeira, sentadinho, ouvindo, aprendendo. Mas quando Deus começar a te usar, Deus começar a te abençoar, você começar a entregar revelação de cura, de libertação, de visão, de chave, de vitória, aí as perseguições vão começar a chegar. As pessoas não vão querer aceitar que você seja mais usado, mais poderoso, mais sábio, não vão querer. E assim aconteceu com Davi. Ao invés de Saul ficar feliz que Davi estava ali para lhe ajudar, para lhe dar um apoio,
que Davi era um cara escolhido, tinha o poder e a autoridade de Deus na vida, mas começaram a perseguir Davi, começaram a querer tirar a vida de Davi, matar Davi. Sabe qual é a minha maior alegria? É ver alguém que é mais usado do que eu, irmão. Mas que prega mais, que tem mais teologia, que tem mais Bíblia, que tem mais historiologia, que tem mais entendimento de missão, mas é muito mais do que eu. A minha maior alegria é sair. Ver alguém que entrega mais revelação, mais poder. Penso na alegria tremenda. Mas nem todo mundo tem esse coração, irmão. E o coração de Saul era ruim, era perverso. Davi destrói o inimigo, dá vitória para o povo de Deus e recebe esta música. Fizeram uma música em homenagem a Davi, irmão. E começou a inveja, a perseguição sobre a vida de Davi. Mas o que o povo não entendia mais é que quem derrotou o gigante não foi simplesmente Davi, foi Deus que estava sobre a vida de Davi. Se Deus está sobre a tua vida, tu vai derrubar o gigante, mesmo com perseguição, tu vai ter vitória, tu vai prosperar, mesmo tentando te parar, Deus ele vai te sustentar, irmão. Olha só. E aí ele diz, salva-nos, Senhor, porque nos faltam os homens de bem. Irmão, falta gente de bem no meio do povo de Deus. Falta gente de bem no meio da política. Falta gente de bem no comércio. Os homens bons são poucos, irmão. Os homens de bem são poucos. As pessoas de bem, as mulheres, as crianças de bem são poucos. Olha como é que está a política brasileira. Os corruptos tomaram o poder. Os corruptos estão aí roubando, desviando dinheiro, dando milhões para deputado, milhões para fazer emenda de orçamento secreto, emenda para aprovar coisa irregular, ruim para o povo, e o bolso deles enchendo e o povo perecendo. Se você olha para o meio agropecuário, é fazendeiro roubando fazendeiro, é fazendeiro mandando matar fazendeiro. Se você olha para o comércio, é empresário mandando matar empresário, é empresário destruindo a vida de outro empresário. Se você olha para a igreja, é irmão tentando parar o irmão, perseguindo o irmão, é tentando destruir a vida dos irmãos. Então está em todo lugar, irmão, porque as pessoas boas são poucas. Observe que no Velho Testamento somente 8 pessoas se salvou, e não foi porque eram boas, não. Porque a Bíblia diz que Deus achou graça foi só em Noé. Mas ele tinha uma família, ele tinha os filhos, e Deus salvou aquelas 8 pessoas. Imagine como é que será agora a vinda de Cristo, com a terra infestada de gente ruim, nas assembleias, na agricultura, na política. Como será? Como será, irmão? Mas ele diz o quê? Que o povo fala falsidade, com falsidade, falam falsamente, lisonjeiros. Olha só, irmão. Mas a Bíblia diz que o Senhor cortará, irmão, os lábios desses pessoas. As línguas serão cortadas, porque são soberbos. Irmão, a humildade, ela faz você chegar onde poucas pessoas vão chegar. É lá em cima. A prosperidade aqui na terra, muitas pessoas conseguem, os políticos corruptos conseguem, os assaltantes de banco conseguem, os traficantes conseguem, o dinheiro, entendeu? A espécie. Os empresários conseguem, os crentes conseguem, porque são vários meios de conseguir os bens terrenos. Uns é Deus que dá, outros é o inimigo, outros tomam do outro, mas a vida eterna, irmão, só Deus pode te dar. O inimigo, ele pode te dar dinheiro, ele pode te dar um carro, ele pode te dar um ouro, pode te dar uma esposa, um marido. Pode te dar um marido, mulher, se você estiver precisando, uma esposa, quem sabe, homem. Mas tem uma coisa que ele não pode te dar, ele não pode te dar, é o céu de glória, viu? O céu de glória ele não pode te dar.
Então, seja fiel, seja honesto, seja sincero. Não arme contra o seu irmão. Não tenha lábios mentirosos, língua enganadora. Se está errado, fale que está errado. Se está certo, fale que está certo e aplauda. Honre a Deus. Porque Deus ele vai te honrar. Amém? Davi disse que Deus vai cortar, irmãos, lábios mentirosos. Aqueles bajuladores, tem os bajuladores? Os bajuladores, os lisonjeiros, Deus vai cortar. Por isso é muito difícil ficar de pé, irmão, porque Deus ele corta. Mas aqueles que são fiéis, temente a Deus, que se arrependem, do mal, Deus ele perdoa. E ele te dá a tua vitória. Davi passou por tudo isso, irmão. Mas Deus deu vitória para Davi. E Davi morreu ao lado do Senhor. E está lá em cima, adorando Jesus de Nazaré, o Deus eterno. Amém? Jesus de Nazaré. Só Jesus salva, irmão. Deus venha te abençoar nesse dia, te dar graça. Tu venha ser honesto, que tu não venha tramar contra o teu irmão, que tu não venha... Porque se tu fizer, Deus vai pesar a mão sobre a tua vida. Tu venha ser sincero, temente, grato, dizimista, ofertante, ajudador, hospitaleiro, que tu venha obedecer a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, profetas de Deus, nesta manhã abençoada.